Nós vamos falar um pouco a respeito da Fundep. A Fundep, ela é a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa e é uma instituição que foi criada em 1974 dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, ou seja, ela está totalmente vinculada à UFMG e, portanto, ela vai ter uma visão para tudo que ela faz acadêmica mesmo, dentro da estrutura acadêmica. Essa Fundep, ela tem alguns objetivos dentro do UFMG, não só elaborar provas. Na verdade, ela apoia toda a atividade acadêmica que a gente tem e também as atividades de desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento tecnológico. Além disso, ela presta inclusive alguns serviços à comunidade. Em relação às provas de concurso, ela tem a característica de elaborar provas, inclusive de grande relevância, no estado de Minas Gerais. Quais seriam as provas que normalmente ela elabora? A Assembleia Legislativa, a gente pode destacar, do estado de Minas Gerais, uma prova que frequentemente é a Fundep. O próprio Tribunal de Justiça, tanto primeira quanto a segunda instância, sempre a Fundep elabora, e temos ainda a Câmara Municipal. Então, ela tem aí uma experiência boa em alguns concursos, especialmente no estado de Minas Gerais, ela se destaca. Em relação à prova de língua portuguesa da Fundep, que é o que nos interessa como base neste estudo, o que vai ocorrer? A Fundep, por ser acadêmica, por estar vinculada ao UFMG, ela tem algumas especificidades. Então, às vezes, alguns candidatos reclamam muito da Fundep, mas reclamam muitas vezes por não terem noção, não terem conhecimento do que é que ela deseja, do que ela almeja, do que ela está pedindo e exigindo desse candidato. Então, às vezes, acontece de a pessoa ter aquele costume de estudar uma gramática normativa, uma gramática tradicional, aquele livro de gramática, e aí, quando ela chega na prova, não cai exatamente a mesma porcentagem daquilo que ela esperava, daquilo que ela estudou. Então, até para que a gente possa fazer um estudo interessante sobre a Fundep e que possa, de fato, nos fazer passar e fazer bem uma prova da Fundep, eu trouxe um pouco de um gráfico com um pouco de informação sobre a instituição. Por exemplo, no ano de 2007, ela elaborou a prova do Tribunal de Justiça segunda instância. Foi uma prova que teve mais gramática tradicional, essa gramática livre, essas questões de gramática, que o tradicional na Fundep. E olha, no entanto, como foi a disposição das 30 questões de língua portuguesa que essa prova tinha. Das 30 questões, como vocês podem ver no gráfico, 14 foram de interpretação de texto. Ou seja, em 14 questões eu precisava interpretar, entender o texto. Mas depois nós tivemos 7 questões de gramática aplicada ao texto, quer dizer, uma gramática que depende do texto, depende da análise textual. E 9 questões de gramática tradicional, que é a gramática que a gente chama de normativa, que é aquele livro que depende apenas que eu decore, que eu entenda aquele livro. Se eu pensar nesse gráfico em termos de proporção, de porcentagem, a gente começa a perceber que 46% e meio vai vincular ao texto. E 23,5% a uma gramática que depende do texto. Se eu souber apenas o livro de gramática, eu não consigo fazer. Mas à frente nós vamos ver um exemplo que mostra isso. E 30% das questões de gramática normativa. Uma gramática que, nesta prova, para a Fundep, caiu até demais. Normalmente cai até menos. Então, se eu parar para analisar esse gráfico, a gente percebe que 70% da prova da Fundep depende do texto de alguma forma. Mesmo que não seja uma questão específica de texto, se eu não souber o texto, eu não consigo fazer bem a questão. Então, para que a gente possa entender um pouco o estudo que vai ser feito em relação à Fundep e como que a gramática na Fundep não pode ser dada apenas de forma tradicional, mas tem de ser aplicada, eu vou fazer uma pequena discussão sobre alguns tópicos referentes à gramática e referentes ao texto, para que a gente possa realmente se preparar melhor para essa prova. Em relação à gramática, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ela tem acepções distintas, ou seja, eu posso dar sentidos diferentes para essa palavra. Uma das formas que a gente pensa em gramática é naquele manual onde você tem as regras de uso que estão ali explicitadas, ou seja, aquele livro que vocês conhecem, que há vários autores hoje que fazem gramática no Brasil. Mas, além disso, a gente também pode pensar nessa gramática como um conjunto de regras de uma dada língua. Toda língua tem um conjunto de regras natural. Por exemplo, nenhum falante do português vai falar menina A caiu o cavalo do. Todo mundo vai falar menina caiu do cavalo.
que significa isso? Isso significa que mesmo que eu não saiba que eu tenho que usar artigo antes do substantivo, naturalmente eu vou usar. Isso é uma regra de uso. Então, quando eu penso numa gramática mais aplicada, muitas vezes eu não preciso dar um nome para a coisa em si. É um artigo. Mas eu preciso fazer a pessoa entender que existe diferença de sentido, inclusive, quando eu opto por um artigo e não por outro. Se eu falo, por exemplo, conheci um homem, o homem veio falar comigo. Eu primeiro usei um artigo definido, conheci um homem, depois um definido, o homem veio falar comigo. Observem que o sentido significa aí que é o mesmo homem. Mas se eu falasse, conheci um homem, aí um homem veio falar comigo, parece que eu conheci um e quem veio falar comigo foi o outro. E por que eu tive essa sensação? Pelo uso do artigo indefinido duas vezes. Conheci um homem, aí um homem veio falar comigo. Então, esse estudo, ele é um estudo que mesmo que eu não fale é um artigo indefinido, quando a pessoa nota essa diferença, ela já está fazendo uma gramática aplicada. Ainda que eu fale assim, olha, quando eu usei o um, quando eu usei o deu diferença. Então, nós temos que pensar que todo falante tem um saber interiorizado da língua materna. E isso, numa prova da Fundep, auxilia, facilita bastante para a nossa análise. Bom, quando a gente pensa na gramática normativa, aí a gente, ou também trabalhada como gramática tradicional, aí sim, é só o livro. Então, quando a gente fala assim, 30% das questões são de gramática normativa, nós estamos pensando nessa gramática livro, essa gramática tradicional. A gramática normativa, ela não é considerada hoje parte de um estudo científico, ela é dada socialmente. Como assim? Se eu falo assim, qual é o correto? É ir ao banheiro ou no banheiro? Sem dúvida, vocês vão me dizer que o correto é ir ao banheiro. Mas se eu perguntar por quê, vocês vão me dizer que quem vai a algum lugar. E eu poderia questionar, mas por que quem vai não pode ir em algum lugar? Se a maioria dos falantes do português no Brasil falam isso. Se a maioria das pessoas chega e fala assim, eu vou no banheiro, não fala vou ao. Por que o certo, então, para o gramático é vou ao e não vou no? Observem que isso é uma questão social, não é um estudo científico. Então, hoje, a gramática ela não é considerada científica. Por isso, nas instituições acadêmicas, de forma geral, não só na Fundep, mas em outras, como o CESP, que pertence ao NB, por exemplo, a gramática ela vai ser sempre mais aplicada. A gramática normativa acaba caindo menos exatamente por essa questão. Se ela não é bem vista no meio acadêmico e eu tenho uma instituição acadêmica, eu até vou pedir isso, eu até posso exigir que vocês saibam e querer isso, mas não vai ser a grande prioridade do meu candidato. Então, se o meu candidato estudar só a gramática tradicional, ele acaba não conseguindo passar e fazer bem a prova. Então, aí ele fica chateado, por exemplo, com a instituição, quando, na verdade, ele não estudou o perfil do candidato que a instituição queria. Outra informação é que a gramática normativa ela é mais conhecida por ser estudada durante o período escolar, mas ela não é única. Existem outras formas de gramática e, no decorrer do estudo para a Fundep, é possível verificar isso.